Beleza. Agora, né, sejam muito bem-vindos, um ótimo dia a todos, de verdade mesmo. Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro. Cara, hoje, 1º de setembro, primeiro dia do mês aí. Eu já aproveito e desejo para vocês também que esse mês seja cheio de realizações aí para vocês aí, com bastante paz, com bastante saúde, principalmente. Nessas épocas de pandemia, né, desejar saúde para as pessoas é importante. Mês de outubro passou voando, e mês de setembro, né, tá se preparando para entrar. Não, já entrou. Não deu nem tempo dele se preparar. Cara, é realmente isso que está acontecendo, né? Os meses estão voando. Mas é sempre assim. Depois da virada do semestre, sempre acontece isso, não tem? Passa tudo muito rápido, mas muito rápido mesmo. Quando a gente vê, já é setembro, daqui a pouco, setembro ainda é 9, outubro é 10, cara, e novembro é 11. Aí chega no mês 11, tu enxerga ali um ali, putz, já estamos quase em dezembro. Aí chegou o final do ano, e para vocês, né, principalmente, final do ano, nessa época da vida de vocês, é uma data bastante importante, né, uma data de realizações, é uma data de definições, principalmente, né, então espero que vocês estejam bem preparados para isso. O que eu tenho agora para vocês? Estamos aqui hoje iniciamos ali a recuperação trimestral de física. Estou falando para todas as minhas turmas, né? É uma avaliação na qual vocês têm 7 dias para fazer. É obrigado a fazer avaliação de recuperação. Quem tem nota abaixo de 7, esses são obrigados. Quem está com nota acima do 7 não é obrigado, mas e a grande maioria está com nota boa, né? Salvo ali quem perdeu, uma variaçãozinha ou outra, que daí porque perdeu, né? Não porque foi mal na prova e tal. Assim, tem que foi mais ou menos. Inclusive temos prova rodando ainda, né? São 15 dias, né, cara? Daí a minha última avaliação ainda tá rodando, ainda tá. Termina, eu acho que é amanhã, né? Dia 2. E vocês podem aproveitar esse momento para fazer essa prova de recuperação e fazer sem pressão de nota, sabe? Para testar ali, para medir, né? Para diagnosticar o nível que vocês estão. Então aproveita, né? O que tu pode consultar nessa minha prova? Pode consultar as fórmulas. Pode pegar as fórmulas, né? Basicamente eu fiz uma avaliação de recuperação trimestral em cima de geradores e receptores e leis de Kirchhoff. Basicamente a prova é isso. Então vocês podem pegar e fazer sem compromisso de nota, como se fosse fazer um diagnóstico do nível que vocês estão em relação ao entendimento de física desse terceirão. Acho interessante, né? Até porque nota, acho que quase bem poucos aí estão precisando. O que eu posso dizer para vocês em relação a isso? Eu tenho um material aqui de revisão para vocês. Então, vou fazer uma revisãozinha sobre geradores, receptores e leis de Kirchhoff. Assim, bem rapidinho, para não perder muito tempo, de modo que vocês consigam iniciar a recuperação trimestral dentro da minha aula. Né? Um direcionamento, inclusive, do colégio fazer isso. E se tiver uma duvidazinha, né? Se tiver um probleminha ali, aí vocês podem já vir direto conversar comigo. Eu vou estar aqui online aqui durante esse período ali, né, da realização dessa prova. Pelo menos da realização ali desse período de aula de vocês, né? Claro. Tudo certo? Acho que tá tudo certo. Então tá, vamos lá. Primeiro vamos aqui falar sobre geradores, né? Quem são os geradores? A física do terceiro ano é eletricidade, né? Então os geradores, nós estamos falando de geradores elétricos. Então geradores e receptores. Os geradores, né, podem ser... Eles têm vários princípios, né, de funcionamento. Alguns por energia cinética mesmo, né, movimento dos rios, dos ventos, das marés, e outros por uma simples reação química. Simples não, né? Mas uma reação química. De simples isso não tem nada.
E uma reação química também pode liberar energia elétrica, né? Então, a gente pode encontrar isso numa pilha, por exemplo, né? Uma bateria de um carro. É uma reação química que libera cargas elétricas. Os receptores, nessa parte da física, né? Basicamente, esse povo aqui, ó, esse conjunto aqui, ó, os receptores são cargas consideradas, né, hoje, para nós, cargas não lineares. As cargas não lineares são características de motores, por exemplo. Né? Hoje a gente tem a resistência como carga linear. A resistência ela é linear porque ela é 100% eficiente. A única carga que nós conhecemos que é 100% eficiente são as resistências. Então, são cargas não lineares. Aliás, desculpa, são cargas lineares os resistores. Não lineares são os motores. As máquinas, equipamentos, eletrodomésticos, que possuem movimento, né, qualquer tipo de movimento, aí até na casa de vocês, pode pensar, possui movimento, realiza movimento. O princípio é por motores, né, motores elétricos. E esses motores são considerados hoje cargas não lineares. São cargas que possuem perdas. Né? O resistor ele é 100% eficiente, o motor não. Então, se ele possui perdas e essas perdas não são úteis, então ele é uma carga não linear. Ele não consome tudo o que ele recebe. Um pouco ele transforma em perdas, o restante ele transforma em trabalho útil. Essa caracterização aí pode ser muito bem vista nas potências, né? Quando a gente faz o entendimento ali das potências dos geradores e das potências dos receptores. Por que potências? Porque são três. É a potência total, que é a de entrada, tanto a do gerador quanto a do receptor. A potência útil é aquela que é transformada em trabalho útil, propriamente dito, e a potência dissipada, que é aquela que alimenta as perdas, tanto do gerador quanto do receptor. E essa potência dissipada, por isso que a gente usa a resistência elétrica, porque quem transforma energia elétrica em calor, e essa energia dissipada, basicamente, é na forma de calor, são as resistências. Então é assim que funciona, né? Um resumo bem sucinto, né? Agora vamos ter um pouquinho mais, né? Entender um pouquinho mais sobre os tipos de geradores. Até já comentei com vocês, né? Quem são? Tá ali. Os geradores, né? Existem os químicos e os por energia cinética. Então aqui alguns modelinhos, já falamos bastante sobre isso também. Vamos direto para a fórmula do gerador. O gerador, basicamente, né? Ele é formado por uma fonte de tensão, no qual caracteriza uma força eletromotriz, letra E, força eletromotriz. O gerador ele tem uma resistência interna que caracteriza as perdas dele, né? E essa resistência interna é caracterizada por aquele R minúsculo ali. Então, todo gerador tem uma resistência interna, tá? A característica dele, não tem como produzir um gerador que não tem essa resistência interna. Todos eles possuem. E quando tu conecta uma carga, né, na ponta desse gerador, nós temos aqui uma intensidade de corrente elétrica. Ou seja, quem seria essa carga? O receptor. Vamos entender isso com um pouco mais de critério. Então tá aqui, ó, eu coloquei uma carga, né, conectado nos terminais do gerador, e agora eu tenho uma intensidade de corrente elétrica circulando ali. Eu tenho uma carga, eu tenho uma intensidade de corrente elétrica. E em cima dessa carga nós temos uma queda de tensão, ou simplesmente uma diferença de potencial, né? Essa DDP, representada pela letra U ali, ela nada mais é que a força eletromotriz e menos a queda de tensão em cima da resistência interna. E eu estou caracterizando com vocês agora a equação geral do gerador. Olha bem, eu disse que U vai ser igual a E menos a queda de tensão aqui em cima dessa resistência. Qual é a queda de tensão aqui? Não sei, mas eu sei a fórmula, R vezes I. Então está aqui a fórmula geral do gerador. Ó. U, diferença potencial, é igual força eletromotriz menos a queda de tensão em cima da resistência. Qual é o valor? Não sei. Então é R vezes I. Usa a fórmula. Então tu diminui. O E é a diferença é a tensão total da fonte. Aí dessa tensão total, um pouquinho fica em cima da resistência e o restante é jogado por uma carga. Então, diferença de potencial em cima de uma carga vai ser igual força eletromotriz menos resistência vezes corrente elétrica. É assim que funciona. Voltando um pouquinho aqui, eu tenho aqui as potências, né? Até já tinha comentado com vocês. A potência total é aquela que entra de entrada no gerador.
A potência útil é aquela que pode ser transformada em trabalho, intensidade de corrente vezes a diferença de potencial. E a dissipada é aquela que eu disse que é transformada em calor, é a perda. Por isso que usa o R ali, ó, R vezes I ao quadrado. Então eu posso dizer para vocês que a potência total é igual a potência útil mais a dissipada, é isso? Então eu vou pegar as fórmulas e vou substituir ali. Né? É o que vai ser, é o que foi feito aqui. Substituindo as fórmulas, né, eu posso dizer para vocês que as fórmulas aqui dentro, ó, potência útil, intensidade de corrente vezes diferença de potencial, potência total, I vezes Z, intensidade de corrente vezes força eletromotriz, e a potência dissipada, R vezes I ao quadrado. Então eu corto aqui o que é comum, que são as correntes, né? O que sobrou? Diferença potencial é igual força eletromotriz menos resistência vezes intensidade de corrente. Essa é a fórmula geral do gerador. E o gráfico do gerador? É esse aqui, ó. O gráfico do gerador é um gráfico fechado. O gráfico do receptor, vocês vão ver depois que ele é um gráfico aberto. É assim que eu diferencio. E o gráfico de uma carga linear é um gráfico onde a reta inicia no zero. Então, linear, resistência, inicia no zero. Receptor, motor, por exemplo, não inicia no zero. O gráfico, né, da resistência inicia um pouco acima do zero. Depois a gente vai ver isso. E o gráfico do gerador é um gráfico do tipo fechado, exatamente como está mostrando aí, ó. Então, são dois pontos importantes. Esse ponto aqui, quando o circuito está aberto, e esse ponto aqui, quando está em curto-circuito. Bom, quando está em curto-circuito, qual é a corrente? O que nós não temos aqui no curto-circuito? Não tem, olha só, diferença de potencial, é zero. Então, a corrente de curto-circuito ela vai depender totalmente da força eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador. No curto-circuito não tem carga. A única resistência que interage ali é a própria resistência interna, certo? A própria resistência interna do gerador. O outro ponto importante é quando o circuito está aberto, quando não tem carga, não tem curto-circuito, não tem nada. Nesse momento, a força eletromotriz é igual à diferença de potencial. E é igual a U, somente quando o circuito está aberto, porque não tem corrente. Se não tem corrente, não tem queda de tensão em cima da resistência interna do gerador. Uma pilinha, quando não está conectada em nada, tem 1,5 volt, aquela pilinha normal, né? Aquela, sei lá, uma 2A, 3A, aquela. E quando tu coloca uma carguinha em cima dela, ela não tem mais 1,5, ela vai ter um pouquinho menos. Por quê? Vai ter corrente elétrica, e quando tem corrente elétrica, aí tem perdas dentro da pilinha. Se tem perdas, essas perdas são caracterizadas pelo R minúsculo. Resistênciazinha, R minúsculo. Aí, tem algumas análises que podem ser feitas em relação a isso. Por exemplo, lei de Ohm-Poulet. Lei de Ohm-Poulet diz que a corrente de um gerador vai ser igual a força eletromotriz dividido por R mais R equivalente. Bom, a lei de Ohm-Poulet ela é aplicada num circuito, né? Quem é aquele R minúsculo ali da fórmula? É a própria resistência interna. E quem é o R equivalente, o R aqui ali? Aí é a resistência equivalente de todo o circuito. Por que é uma soma? Porque vai estar em série. E em série, as resistências devem ser somadas. Então, se as resistências são somadas, né, é porque é um circuito em série. Aqui algumas caracterizações, né? Já falei para vocês quando o gerador está aberto e quando está em curto-circuito. Associação de geradores, isso é importante. Quando os geradores estão associados desse formato aqui, ó, positivo de um, conectado com negativo do outro, positivo do outro, negativo do outro, e assim sucessivamente, a força eletromotriz equivalente é uma soma, exatamente como está aqui, ó. A força eletromotriz é uma soma. Agora, se um daqueles geradores ali tiver invertido, como que é invertido? Por exemplo, o positivo desse tivesse conectado com o positivo desse, né? Tu inverte uma dessas duas. Aí não seria mais uma soma. Aonde inverteu, tu ia diminuir, tu ia fazer a diferença entre os geradores. Se os geradores estão associados em paralelo, aí a diferenciação é outra. Em paralelo, a tensão é sempre a mesma.
Então, se tem 1,5 volt aqui, e 1,5 aqui, e 1,5 aqui, entre A e B tem 1,5 também. Não aumenta, nem diminui nada, só se mantém. Nesse caso aqui, não. Se eu tenho 1,5 aqui, mais 1,5 aqui, mais 1,5 aqui, e eles estão associados dessa maneira, o E equivalente é uma soma. 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4,5. Entre A e B teria 4,5 volts. Aqui está uma representação, né? Primeiro em série, ó, negativo de uma com positivo na outra, negativo com positivo, somou, foi o total. Aqui não, né? Todos os positivos conectados, todos os negativos conectados. Isso é um paralelo. Então, ligado em paralelo, a tensão vai ser sempre a mesma, nunca muda. Ligado em série, positivo com negativo, positivo com negativo, positivo. Aí é uma soma. Isso é normal dos geradores. Aí eu pedi um exercício na época, tal, não se faz mais necessário hoje. Olha, a Larissa apareceu aí na foto. Não, não é esse que eu quero, é esse que eu quero primeiro. Aí depois eu falei dos receptores. Os receptores são os motores, né? Tudo que possui movimento, ó. Tá aqui a caracterização dos receptores, ó. Ó, tudo isso aqui é receptor, ó. Opa. Possui movimento, possui motor elétrico como princípio de funcionamento, ó. Então são receptores. Tudo isso são eletrodomésticos, né? Tem dentro das nossas casas aí. Então, são motores, de modo geral, né? Esse é um receptor, então o receptor é uma carga, né? Propriamente dita. O receptor ele também tem três potências, né? A potência total, intensidade de corrente vezes diferença de potencial, que é o total, né? A potência útil, que é a intensidade de corrente vezes a força contra a eletromotriz, aquele E' é contra a eletromotriz, tá? É útil, é aquela que foi transformada em trabalho. E a dissipada é aquela que alimenta as perdas. Se alimenta as perdas, a principal perda, né, de um motor ele é resistivo, né? O que a resistência faz? Transforma energia elétrica em calor. Por isso que é R vezes I ao quadrado. Energia elétrica em calor. Aqui para calcular o rendimento, né? É tudo que entra dividido por tudo que sai. Aliás, tudo que sai dividido por tudo que entra, né? Então aqui faltou uma letrinha, ó. PU aqui, ó. Potência útil. A saída dividido pela entrada é igual ao rendimento. O rendimento é uma porcentagem, né? Nunca é um número com unidade de medida. Ó, eu falei antes sobre o receptor, ó. O receptor não linear, não resistivo, ele não começa no zero, ó. Olha aqui onde é que está a contra-eletromotriz dele, ó. Ele começa um pouquinho depois do zero. Por que tem essa diferenciação aqui, ó? Porque esse espacinho aqui, ó, caracteriza as perdas do gerador. Energia elétrica sendo transformada em calor. Aí, calor não é útil, é uma perda. Qual é a equação geral do receptor? Tá aqui, ó. Diferença de potencial lá nos terminais de um receptor vai ser igual a força contra a eletromotriz mais R vezes I. Lá no outro era menos, porque estava saindo. Aqui é mais, porque está entrando. Então, leva-se em consideração a queda de tensão em cima da resistência interna ali do receptor, que é o Rzinho minúsculo. Por isso, mais R vezes I. Lá no outro era menos R vezes I, porque estava saindo. Aqui, como está entrando, é mais R vezes I. Simples assim. E falei que eu ia mostrar como é que era uma carga. Isso aqui é uma carga não linear, né? Não começa no zero. Uma carga linear resistiva. O gráfico inicia aqui, ó, exatamente no zero. Então, linear, não linear e o gerador é um gráfico fechado. Grava isso, hein? Isso é importante. Aqui é um circuito com gerador e receptor junto, né? Já um circuito completinho, ó. Uma unidade geradora e uma unidade receptora. E tem a carga aqui em cima ainda, ó, que é o Rzão. O R minúsculo, que é a perda do gerador. O R' minúsculo, que é a perda do receptor. Mais o R, dá para perceber que eles estão em série, né? Por isso que somou aqui, ó. Lembra o R equivalente em série? É só somar. Então soma o R mais o R mais o R. E nesse caso aqui,
as duas... vocês podem perceber que o positivo da eletromotriz está conectado com o positivo da contra-eletromotriz. Lembra o que acontece quando tu tem positivo com positivo ou negativo com negativo? Na verdade, tu diminui uma da outra, né? E normalmente, para dar um número positivo, tá? Normalmente não. Para dar um número positivo, tem que ser a maior menos a menor. Então, como é uma diferença entre as duas, né? Pega a maior e coloca na frente. E menos E'. Eletromotriz menos contra a eletromotriz. E a eletromotriz, pessoal, de um gerador, ela é sempre maior que a contra-eletromotriz de um receptor, tá? Escuta isso, a eletromotriz é sempre maior que a contra-eletromotriz, por isso que ela vai na frente. Isso para calcular a corrente elétrica que circula aqui dentro, né? E é igual eletromotriz menos contra-eletromotriz dividido pela soma das resistências. Por que soma? Porque é um circuito série. E no circuito série, a resistência equivalente ela é somada. Terminei aqui com vocês, aí fizemos um exercício, isso na época, né? Essa revisãozinha já foi. Próximo, leis de Kirchhoff. São duas, né? Leis de Kirchhoff. Primeira e segunda. Vamos direto aqui para a primeira lei de Kirchhoff, para não tomar muito mais tempo de vocês. Primeira lei, soma das correntes que entra é igual a soma das correntes que saem. Como eu sei quem está entrando? E aonde que está entrando? Está entrando no nó. Está entrando no nó e está saindo no nó. Então entra aqui no nó e sai do nó. Quem é que está entrando? Pelo vetor, ó. Pela flechinha. Ó, esses três aqui a gente percebe que está entrando no nó. E essas duas aqui, ó, estão saindo do nó. O que a gente entende sobre isso? A soma do que entra é igual a soma do que sai. Nada se cria, nada se perde. A soma do que entra é igual a soma do que sai. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui só que tem uma só entrando e tem duas saindo. Então, essa que entra é igual a soma dessas duas que saem. Simples assim também. Agora, a segunda lei. Essa exige um pouquinho mais de atenção nossa. A segunda lei, ela é das tensões. O que dá para entender aqui? Vamos direto no cálculo. A segunda lei diz que a soma das tensões das fontes e das quedas de tensão em cima das resistências é igual a zero. Deu, acabou a segunda lei. Soma as tensões das fontes e as quedas de tensão dos resistores igual a zero. Chegamos numa equaçãozinha matemática. Vamos aplicar isso. Para que a gente possa aplicar, nós temos que seguir esses 5 passos aqui, ó. E não pode furar, tá? Segue os 5 passos que vai dar certo. Não começa no meio. Primeiro passo. A gente chuta o sentido da corrente. Então, chutei aqui, sentido horário. Segundo passo. Coloca o sinal das fontes. Esse sinal da fonte ele é fixo. Aqui é mais, o tracinho maior. O tracinho menor é menos. Terceiro passo. Colocar o sinal dos resistores. Aí esses dependem do sentido da corrente, né? Onde a corrente entra no resistor é mais, onde ela sai é menos. Então, ó, entra no mais, sai no menos. Entra no mais, sai no menos. Entra no mais, sai no menos. Entra mais, sai menos. E continua circulando. Terceiro passo, tira a equação. Aí essa de tirar a equação, vamos fazer com números. Já vamos direto para ó, tá aqui um exemplo numérico. Eu coloquei aqui um circuito, certo? Fiz o primeiro passo, colocar a corrente. Segundo passo, coloquei o sinal das fontes. Só tem uma no caso, né? Da fonte. Terceiro passo, coloquei o sinal dos resistores. Entra mais, sai menos. Entra mais, sai menos. E assim vai. Bom, o sentido da corrente, né? Que acabou determinando quem é o positivo e quem é o negativo de resistência. Terceiro passo, tirar a equação. Aí eu vou fazer agora com vocês aqui ao vivo. Vou só limpar aqui um pouco. Ao vivo e a cores. Pega sempre num ponto, né, onde a corrente está entrando, né? Pode pegar qualquer um. Eu vou pegar aqui no... Ó, tá entrando aqui, né? Vou pegar aqui. Menos 24. Soma das tensões e das quedas de tensão, ok? Só que é negativo, né? Então fica negativo, tá? Continua. Depois, mais queda de tensão nesse resistor. Eu sei. Não, mas eu sei a fórmula. V é igual R vezes I. Então mais R é 2
I é o próprio valor do I, né? É o que eu vou encontrar. Então, mais 2 vezes I. Continuando, mais 10 vezes I, mais 8I, mais 4I, igual a 0. Fechou. Agora daqui para frente, e fechou que eu digo a física, né? Agora é só matemática. Juntar os iguais, né? 8 mais 10, 12. 2 mais 10, 12. Mais 8, 20. Mais 4, 24. Então, 24i. Já vou passar o menos 24 para o outro lado, mais 24. Então, chegamos numa intensidade de corrente igual a 1. 1 ampere. Olha que simples. Agora, tu calcula a queda de tensão em qualquer local ali. R vezes I, ó, tipo aqui, ó. R vezes I, qual é a queda de tensão aqui? Vai ser 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho 2 volts. É porque deu 1 ampere, né? Aí fica facilzinho. Aqui tem 10 volts, ali tem 8, lá embaixo tem 4 volts. Fechou. Agora, quando a gente aplica isso, né? Tá aqui a nossa correção, né? 1 ampere. Quando a gente aplica isso num circuito com 2 malhas, aí já complica um pouquinho. Não é complica, só exige um pouco mais de atenção. O método de resolução é o mesmo, igual, muda nada. Primeiro passo, chutar o sentido da corrente. Então, tá aqui, ó. Botei aqui a corrente, botei aqui a corrente. Segundo passo, colocar os sinais das fontes. Então, ó, aqui é mais, aqui é menos, né? Mais, menos e mais, menos. Terceiro passo, sinal do resistor. Aonde a corrente entra é mais, aonde sai é menos. Foi, entrou mais, saiu menos, beleza. Agora o lado de cá, né? A corrente está no sentido horário, ó. Aqui faltou o sinal, já faz tempo que está faltando esse sinal aqui. Entra mais, sai menos. Aqui de novo, entrou mais, saiu menos. Fechou. Agora o terceiro passo, tirar as equações. Tirar as equações, agora, por que equações? Porque são duas. Uma da malha 1, que é essa daqui, e a outra da malha 2, que é essa malha aqui. Vamos tirar da malha 1 primeiro. Tô começando aqui pelo mais 20, entrando embaixo. Então, ó, mais 20, continua. Aqui que exige uma atençãozinha, ó, que é o que muda, né? Porque esse ramo aqui do meio, ele participa da malha 1 e da malha 2 ao mesmo tempo. Por isso que, quando a corrente está descendo aqui do ponto A em direção ao ponto B, o que ela enxergou? Mais 4 vezes o I1, mais 4 vezes o I1. E ela enxergou também menos 4 vezes o I2. Então, menos 4 e 2. Continua descendo aqui. Menos 2, mais 1 e 1, igual a 0. Fechou a equação da malha 1. Daí, juntos iguais, né? 5 e 1, menos 4 e 2, igual a menos 18. Já passa o 18 para o outro lado ali, já deixa a equação aí bonitinha. Então, essa é a equação da malha 1. Deixa ali, bonitinha. Vamos para a equação da malha 2. Mesma coisa aqui, ó. Começou por aqui por baixo, então entrou aqui, né? Sentido horário, mais 2. Então a mesma coisa como no anterior, aqui também, ó. Mais 4 vezes o I2, então mais 4 I2, menos 4 vezes o I1. Continuando aqui, mais 1 vezes o I2, menos 7 igual a 0. Aí juntamos iguais aqui, chegamos nessa equação aqui, menos 4 e 1, mais 5 e 2 igual a 5. O que eu faço agora? Boto uma equação embaixo da outra. Assim, ó. O que é isso aqui, equação embaixo da outra? Dá para resolver como, matematicamente falando? Pode ser por substituição ou sisteminha linear simples. Eu sempre direciono para fazer por sistema porque é mais fácil. Não usa calculadora, então por sisteminha é mais legal. Por sisteminha, tu tens que dar um jeito de cortar uma variável. E para cortar, tu tem que igualar ela, né? Eu resolvi multiplicar a equação de baixo por 1,25. Lembrando, tem que multiplicar tudo, né? Não é só o que tu quer cortar. Multiplica a equação inteira. Então, essa aqui eu só vou botar ela aqui de novo. 5 e 1, menos 4, 2, menos 8. 1,25 vezes menos 4, menos 5 e 1. Mais 6 e 2, igual a 6,25. 5 vezes 1,25, 6,25. O que deu agora aqui de igualdade? O I1, né? Mais 5 e 1. Menos 5 e 1, corta. 0. Pode tirar fora. Então, diminuindo aqui, deu 2,25 e 2 igual a 11,75. Aí o I2, né, passa dividindo ali. O I2 deu menos 5,22.
Claro que esses números aí eu meio que dei uma chutada, por isso que deu com vírgula assim, né? Em física, normalmente tem que dar redondo isso, né? O mais redondo possível, já que não usa calculadora. Mas por exemplo ficou bem legal. Então encontrei o valor do I1 e encontrei o valor do I2, né? Substituindo aqui, agora o I2, né? Menos 5,22, substituir aqui. Normalmente eu substituo na equação que eu não multipliquei, aquela que eu deixei certinha. Aí substituo a variável nela e encontro a outra variável. Beleza, encontrei I1 e encontrei I2. A partir do momento que tu encontra I1 e I2, voltando lá no circuito, né? Tu consegue achar o que tu quiseres. Vamos pegar o circuito grandão aqui. Ah, eu tenho a corrente que está do lado de cá e eu tenho a corrente que está do lado de cá. Consegue achar as quedas de tensão, né, em qualquer ponto ali do circuito. Lembrando que aqui no meio tem sempre que tomar um cuidado especial, tá, pessoal? Aqui no meio, aqui, ó. Por quê? Porque aqui no meio tu tens uma I1 descendo, olha bem, tu tem uma I1 descendo na malha, assim como tu tem uma I2 subindo na malha. Então, a corrente que passa aqui entre os pontos A e B é uma diferença, né? Vai ser I1 menos o I2, ou I2 menos o I1, depende de quem for maior, né? Mas é a diferença entre as duas. A corrente entre os pontos A e B vai ser igual à diferença entre as duas que estão ali. Diferença de I1 para I2. Porque uma está descendo na malha, a outra está subindo na malha. Por isso que é a diferença entre elas. Se as duas estivessem descendo, era uma soma. Se as duas estivessem subindo, tu somava também os valores. Mas ali tem uma descendo e outra subindo. Então é I1 menos I2. Então essa, pessoal, de forma mais rapidinha, né? Foi a revisãozinha de vocês. Então, né, a partir desse momento, eu libero a avaliação de recuperação trimestral. Como eu disse antes, vai lá e faz sem estar preocupado com nota, não tem mais para medir o nível mesmo, né? Ah, vamos saber como é que eu tô. Vai lá e faz a trimestral sem nenhum tipo de argumento fraudulento, digamos assim. Vou parar a gravação.